nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas de acentuação gráfica. Hoje nós vamos dar sequência às paroxítonas, regra das paroxítonas. Então, temos aí a quinta parte das nossas aulas acerca da regra das paroxítonas. Não é a quinta regra, a quinta parte das nossas aulas. Então, as paroxítonas terminadas em PS, bíceps, pânceps, fórceps e tríceps são alguns dos poucos exemplos que existem dessa palavra. Essa palavra, ela não é muito prolixa na língua portuguesa, né? São poucas as palavras com essa terminação, salvo me lembre, Quéops, que é uma das pirâmides do Egito, né? Do Vale de Gizé. Então, nós temos aí, toda vez que a palavra for terminada em PS e a sílaba que a antecede por uma sílaba tônica, como no caso de bíceps, como no caso de pâncreas, terminou em PS, a sílaba tônica é a penúltima, fórceps, terminou em PS, a sílaba tônica é a penúltima, assim como tríceps, sendo que, também é a penúltima, sendo que bíceps, pânceps e tríceps são músculos do corpo humano e fórceps é um instrumento usado em partos difíceis, né, para auxiliar os partos mais complicados. E aí, paroxítonas, dando sequência, sexta parte das nossas atividades, em cima das regras de paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Temos aí uma infinidade de ditongos, não há necessidade de decorá-los, a única coisa que vocês têm que saber é que toda vez que esses encontros vocálicos estiverem no final da palavra, e toda vez que, ao pronunciar esse encontro vocálico, vocês o fizerem com um único impulso, um só impulso, significa que você estará falando de uma paroxítona, logo, a penúltima sílaba será tônica e deverá ser acentuada, como é o caso de série. Você fala série, esse IE, você fala num só impulso. Da mesma forma, para névoa. Falou esse encontro vocálico terminando a palavra num só impulso, e a sílaba que a antecede é tônica, você irá acentuá-la. Como todas as demais, tábua, pâncreas, tênue, vácuo, obviamente, tanto no singular como no plural, né? Então, a seguir, nós temos aí paroxítonas e os encontros vocálicos de tongos e atos. Bom, como eu acabei de dizer, todas as vezes em que houver um encontro vocálico no final da palavra com um único impulso, esse encontro vocálico trata-se de um ditongo, e se houver esse encontro vocálico no final da palavra em dois impulsos, tratar-se-á de um hiato. Então, temos aí o exemplo de secretária. Note que na palavra secretária, nós temos aí um só impulso para esse hiato. Logo, a sílaba tônica é a penúltima, ela será uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Já no segundo exemplo, temos aí uma grafia idêntica, porém, com impulsos, com dois impulsos no final desse encontro vocálico. Então, havendo dois impulsos, existe um intervalo, né, uma pausa, lembrando que hiato é sinônimo de pausa e de intervalo, ou seja, havendo no meio desse encontro vocálico uma pausa, um hiato, um intervalo, ele formará, obviamente, o nome já diz, um hiato. E aí, essa paroxítona de mesma grafia, a partir do momento que forma o hiato, não será acentuada, né? Atenção, paroxítonas. A posição da sílaba tônica em palavras homógrafas, mesma grafia, mas heterófonas, sons diferentes, altera a classe gramatical dela. Exemplo, distância. Nós temos um substantivo aí para a palavra distância. Esse IA eu falo num só impulso, logo trata-se de um ditongo, então entra na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Distancia é o mesmo caso que nós citamos anteriormente para secretaria. Nesse encontro, terminando a palavra, existe uma pausa, um intervalo, quer seja, existe um hiato. E aí, obviamente, nós não acentuaremos,
por ela não entrar na regra das paroxítonas terminadas em hiato. A regra dos hiatos é uma outra regra, que nós acentuaremos a segunda sílaba que forma o hiato, sendo I e U, mas aí nós veremos mais adiante. Adjetivo, perpétua, prisão perpétua, né? Note aí que o A eu falei também num único impulso, logo trata-se de um ditongo, então é uma paroxítona terminada em ditongo, visto que a penúltima sílaba é a tônica. Já em perpetua, eu tenho aí, nesse encontro vocálico, terminando a palavra, um hiato, um intervalo, uma pausa. Tenho dois impulsos para falar esse UA. O A, né? Então, nesse caso, nós temos um verbo. O Brasil perpetua sua desigualdade social. Então, note que a posição da sílaba tônica na palavra, ela altera tanto a acentuação, a posição da acentuação, né, dos acentos, como a sua classe gramatical. Distância, substantivo, distancia, verbo. Perpétua, adjetivo, perpetua, verbo. Temos a seguir um banco de palavras, com palavras que também têm a mesma característica das anteriores. Ânsia, nós temos aí o substantivo ânsia e o verbo ansia. Aquela comida me deu ânsia. Ela ansia por dias melhores. É um verbo. Malícia, a malícia dos homens. Ele malicia tudo que eu falo. Delícia. Sua sobremesa é uma delícia. Ela delicia sua sobremesa. É um verbo. E por aí vai, né? Nós temos todas as demais palavras, têm essa dupla característica. A depender se a palavra termina no encontro vocálico com um impulso, ditongo, paroxítona substantivo, dois impulsos, hiato, paroxítona, verbos. E todas as demais palavras aí. Vamos para a próximo enquadramento nosso aí. Atividades. Assinale a alternativa cuja palavra acentuada muda de classe gramatical. Auxílio, abdômen, efígie, inábil e cálice. Bom, nós acabamos de ver que todas as vezes que a palavra termina em encontro vocálico, esse encontro vocálico ou será um ditongo ou será um hiato. For ditongo, será uma paroxítona. Formou hiato, será um verbo. No caso aí, a única palavra que nós temos formando o encontro vocálico no final da palavra é auxílio. Esse auxílio, eu falo ele num só impulso, então ele será para mim um substantivo. Abdômen, nós já vimos que não cabe esse tipo de análise. Então, olha lá. Será a resposta a palavra auxílio, porque de auxílio eu também posso formar auxilio, o que já vem aí, o que está muito em voga no momento, né? O auxílio emergencial, que é destinado às pessoas que estão sem renda no momento da pandemia, né? Já o auxilio é o verbo. Eu auxilio sempre que posso as pessoas que necessitam. Então, aí a resposta ficou sendo a letra A, que é aquela cuja a posição da sílaba tônica, bem como a colocação de acento, muda sua classe gramatical. Abdômen, efígie, inábil e cálice, apesar ao não constar em acento, elas permanecem na mesma classe gramatical, ainda que acentuadas ou não acentuadas de forma errônea, né? Sendo que efígie é qualquer imagem com relevo. Então, a imagem do rosto da moeda de R$1 é uma efígie, a efígie da República. E é isso aí, pessoal. Essas foram as aulas de acentuação de hoje. Até uma próxima oportunidade.